E agora aqui no Jornal Gente, nós estamos recebendo Paulo Tafner, um especialista em Previdência Social. Participou de todas as discussões sobre Previdência que nós tivemos nos últimos tempos no Brasil, e não foram poucas, mesmo que os resultados das reformas tenham sido pequenos. E é autor do livro A Reforma Inacabada, junto com o Fábio Giambiagi, que fala sobre a reforma de 2019, que chegou num determinado ponto e parou. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada, por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Obrigado a você, a todos os seus espectadores. É uma alegria estar aqui. É sempre bom falar sobre esse tema, né? Um tema que acompanhou a minha vida. E você tem razão. Não existe uma reforma da Previdência. Existem processos de reforma da Previdência. Alguns são bons, outros são ruins, fracos. A de 2019 é uma boa reforma, foi uma boa reforma, mas foi incompleta. Deixou pontas abertas, arestas não fechadas e não tratou de todos os temas que dizem respeito à Previdência. Mas tem uma coisa que diz respeito à vida das pessoas, no dia a dia, que é algo que a gente já poderia ter resolvido e não resolveu. Basicamente é o seguinte: a Previdência é um sistema que, assim, você trabalha, contribui, num dado momento você atinge uma idade, não ocorrendo, obviamente, nenhuma tragédia, uma certa idade você se aposenta. Qual idade? Esse é o ponto. Então, uma das coisas que estava previsto para 2019 e que não foi aprovado é que houvesse um ajuste automático de idade. Em função do quê? Em função da demografia. A gente está vivendo mais, então a gente trabalha um bocadinho mais. Qual é a vantagem de um sistema desse jeito? É que não tem sobressalto. Quer dizer, você num dado momento fixa uma idade, em 2, 3, 4, 5 anos, há uma mudança na esperança de vida, mas é pouco. Aumenta o quê? 3 meses, 4 meses. Então, isso poderia ser feito automaticamente. Seria uma espécie de correção automática, como da tabela do imposto de renda, sobre a qual a gente tem falado tanto e que não acontece também. Que não acontece. Então, e aí é fácil. Mas aí como é que fica a previsibilidade para a pessoa conseguir se programar em relação à idade de aposentadoria? Ela tem uma idade-alvo, por exemplo, 65 anos. E está há 8 anos se aposentar. Ela vai se aposentar com 65? Certamente não. Mas se aposentará com 65 anos e 7 meses. Não tem nenhum sobressalto, entendeu? Não é? Só que não foi feito isso como não foi feito nas demais. Então, o que acontece? Reformas ocorrem, em geral, a cada 15, 20 anos. Aí tem sobressalto. Uma coisa é você anualmente estar mexendo um mês e meio. E houve casos no passado em que regrediu a esperança de vida, pouquinho. Então, você diminuiria a idade para aquele grupo. Pois bem, e não haveria sobressalto, porque o sentimento da maior parte das pessoas é: poxa, quando está chegando a minha vez, vai subir mais 4 anos. E 4 anos é muito, aí é muito, de fato. Veja só, eram 60 anos, foi para 65, 5 anos, é muito. Agora, alguns meses a mais, eu estou falando de alguns poucos meses, porque é só se olhar. O IBGE solta a tábua de esperança de vida, varia muito pouco de um ano para outro. Só que vai se acumulando. É que nem o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você vai acumulando. Um mês num ano, mais um mês e meio no outro, mais 3 meses no outro, mais 2 no outro. Quando você deixa muito tempo sem mexer, para corrigir, são 4 anos, 5 anos. É um sobressalto na vida das pessoas. Eu entendo. E é por isso que, entre outras coisas, nesse livro a gente propõe um mecanismo de reajuste automático. Quero deixar claro para você e todos os seus espectadores: isso não é uma novidade do Brasil. Todos os países desenvolvidos do mundo já implementaram a revisão automática. Não tem sobressalto. Anualmente você vai olhar: poxa, aumentou um mês, tá bom. O outro ano aumentou meio mês. O outro... Então você já sabe, eu vou me aposentar com 65 e 4 meses. Não é uma tragédia, não é uma tragédia. E cada vez mais esses incrementos, eles vão ser menores.
houve um incremento muito grande durante os anos iniciais dos 2000 até 2015, agora está suavizando. Por quê? Porque lá atrás o que aconteceu é que a sobrevida que decorre de condições de saneamento, de saúde, ela deu um salto muito grande. A ciência médica deu um salto muito grande em 20 anos. Então, a esperança de vida aumentou muito. Mas agora, é um aumento pequeno. Então, as variações seriam mínimas. Então, esse é um mecanismo razoável, inteligente, suave, sem sobressalto para a população, para aquele que está nos ouvindo hoje. Apoiem a ideia de um reajuste automático dado pela demografia. Acabou. E aí não tem sobressalto para todos os nossos brasileiros. Então, deixa eu te perguntar uma coisa antes, Paulo, que é a seguinte. A gente não escapa de mais uma reforma na Previdência, de acordo com o que o país hoje arrecada por aqueles que trabalham e paga de benefícios, não só de aposentadoria, mas tem muita coisa pendurada hoje na Previdência. Não escapamos. Não escapamos. Quer dizer, a gente vai ter que fazer novos aprimoramentos, entendeu? A gente vai ter que mexer na idade, porque não pode parar a idade, tem que deixar ela flexível. A gente vai ter que mexer mais uma vez na pensão, e a pensão atinge sobretudo as mulheres. A gente tem que... Que vivem mais. Que vivem mais. A gente tem que mexer numa outra coisa da pensão, que é o seguinte: a sociedade mudou. Uma coisa que era raríssimo no passado, hoje é um fenômeno já numericamente expressivo e vem crescendo, que é o que eu chamo de casamento ou união intergeracional. Primeiro, no passado, pensar 50 anos atrás, era raríssimo ter separação de casais formal. Aliás, divórcio é um instituto recente no Brasil, né? Então não tinha. E o que não tinha de jeito nenhum, ou muito raramente, era esse casamento intergeracional, em que a diferença de idade dos cônjuges é muito grande. Existe casamento, que é o predominante, de homem mais velho com mulher mais nova. Diferença de 15, 20, 30 anos. Existe de mulheres mais velhas com homens? Existe, só que é residual e tem menos impacto. Porque se um homem ele casa, se une a uma mulher que é 25 anos mais nova, ele vai deixar uma pensão para uma moça que vai receber mais 40, 50 ou 60 anos. Isso não estava previsto, né? Mas aí como é que se faz num caso como esse? Então você tem que ajustar o benefício. O que é ajustar o benefício? Olha, moça, vai ser assim, você é 30 anos mais nova que ele, vai ter um deságio, você não vai receber o valor integral, você vai receber um pedaço. Por quê? Porque estava previsto receber 10 anos, você vai receber 60. Tá certo? Essa é uma coisa a corrigir. Obviamente que preservando o direito da prole. Essa não. Não importa se a moça tem 18 anos, 25 ou 52, não importa. O fato é que se tiver filho menor, tem que ser garantido a ele, né, a pensão proporcional até os 21 anos. Acabou, passou. Mas para a viúva, a gente tem que fazer ainda alguns ajustes, tá certo? Então, já melhorou. No passado, era possível uma pessoa casar com uma moça, morrer no dia seguinte e ela receber pensão pro resto da vida. Isso não é mais possível. Mas ainda temos que melhorar. Temos que melhorar algumas carreiras. Nós temos ainda algumas carreiras que são tratadas de forma diferenciada, como os professores, os policiais, entendeu? As Forças Armadas. Então a gente tem que enfrentar isso também. Talvez tenha que manter alguma diferença, mas não como é hoje. Por exemplo, os policiais federais, que estão tão em voga nesse momento, né? Eles se aposentam 10 anos mais novo. E tem uma decisão recente também do Supremo Tribunal Federal reduzindo a idade da aposentadoria para policiais. É uma decisão mulheres, monocrática, né? do meu ponto de vista. Você sabe que existem aquelas coisas que são 100% certas, 100% erradas, e tem um in-between, que está no meio. Essa é 100%, zona cinza. Essa não tem zona cinza, é 100% errada.
100% errada. O ministro tomou uma decisão, aderindo à tese de que, na regra geral, mulheres têm 3 anos menos do que homem. Ele só não percebeu que a regra geral tem 65 anos. Se ele estava tão incomodado, amigo, é diferente. Tá bom, mulheres não pode se aposentar a mesma idade que o homem. Então tá bom, vai ser homem 65 e mulher 62. Não, ele preferiu pelo pior caminho. Homem 55 e mulher 52. Quer dizer, essa é um tapa na cara do cidadão. Honestamente, é uma afronta ao bom senso, ao senso de justiça, à justiça social. Um trabalhador pobre, miserável, tem que trabalhar até os 65 anos. Uma policial federal até os 52 anos. Desculpe, com todo o respeito e admiração que eu tenho, eu posso vir a ter pelos policiais federais, não faz nenhum sentido. E, portanto, a decisão do ministro, que é monocrática, acho que vai passar para o plenário, não sei, é totalmente absurda. Assim, é quase um crime. Mas, enfim, é uma decisão, tem que se cumprir a decisão. Não gosto da decisão, acho injusta, errada e atenta, inclusive, contra o equilíbrio fiscal. É mais despesa. Pois bem, então são regras que têm que ser mudadas. Tem que ser enfrentado, por exemplo, o trabalhador rural. O trabalhador rural não foi tratado na reforma de 19. Eles se aposentam 10 anos antes que os trabalhadores urbanos. Todas as evidências são no sentido de que não há essa diferença. Não há nenhum indicativo de que o trabalhador rural morra 10 anos antes do trabalhador urbano. E, a bem da verdade, aquela ideia do trabalhador rural, com chapéu de couro, enxada na mão e pé descalço, é uma figura que ficou no passado, não existe mais. Quem conhece o meio rural brasileiro sabe que isso não existe mais. Pode existir lá nos rincões da Amazônia, mas se você pegar todos os estados agrícolas do país, você vai lá, o rural não é assim. Não, são polos de riqueza. São polos de riqueza. Você falou muito bem, né? Às vezes eu tenho um temor de falar isso, mas é isso, de prosperidade. Sim, são você vê os trabalhadores... As cidades que ficam ali nas zonas do agronegócio mais forte, professor, são riquíssimas. Não, e muitos trabalhadores rurais moram na cidade. Riqueza chegando em lugares onde ela não chegava ainda. Mas eu costumo dizer que há políticos, eu não vou nominar, mas certamente esse governo tem essa cabeça. Há políticos que têm a cabeça de ontem, pensando o Brasil de anteontem. Não é um Brasil que existe mais, mas aquilo está incutido na cabeça deles. As mulheres decidiram não ter mais filhos, ou ter muito pouco. Então, pensa só, 60 anos atrás, outro dia, 50 anos atrás, as mulheres no Brasil tinham 4, 5 filhos, em média. Hoje, elas não têm 2. É 1,58, segundo o novo censo, 1,60. É tão baixo que não repõe a população, porque você precisa de 2 para produzir 1, né? Então, para reproduzir esses 2, precisaria 2 e mais um pouquinho, porque alguns morrem. A taxa de reprodução no Brasil, de fecundidade, está 1,60. Então, a população vai começar a cair. Eu, quando era estudante, estava em moda o debate sobre explosão demográfica no Brasil. Tinha gente defendendo algum tipo de controle, era uma questão polêmica que estava no noticiário. Pois bem, não é? Anos 70, não aconteceu anos 80. Nada, não houve nada disso, e as mulheres fizeram a revolução. E agora o problema é outro, nós estamos discutindo implosão demográfica. Agora, professor Paulo Tafner está aqui hoje no Jornal Gente falando sobre reforma da Previdência. Como é que a gente faz com essa necessidade de ter uma idade maior para a aposentadoria versus um mercado de trabalho que ainda não é acolhedor para esse trabalhador com 50 e tantos, 60, 60 e tantos. O que a gente ouve muito, inclusive dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, tudo bem, eu trabalho um pouco mais, mas aonde? Sim. Como é que se faz isso? Quem que já resolveu esse problema? Esse é um desafio. Como eu estava dizendo, aquela primeira parte das coisas que eu mencionei diz respeito a reformas paramétricas. Agora, nós temos que fazer uma mudança estrutural no sistema, porque as condições totais mudaram. As condições de reprodução da sociedade demográfica, as condições do mercado de trabalho. Não é só na terceira idade. Tem uma coisa aí, né, professor, que o mercado hoje, a informalidade é gigante. Exato. São pessoas que não contribuem e que lá na frente
tem pelo menos a expectativa de ter algum tipo de assistência. Exatamente. Né? Então, o que nós temos que fazer é entender a realidade econômica, que é no Brasil e no mundo, não só no Brasil, não. O Brasil tem a peculiaridade de ter alta informalidade, mas nós temos novas formas de trabalho. Nós temos, assim, esses trabalhos de aplicativos. Não é uma relação tradicional de trabalho. A quantidade de MEIs que hoje existem. Exato. Então, nós temos que redesenhar o modelo estruturalmente para capturar todas essas modalidades de trabalho, de um lado, e colocá-los efetivamente no sistema previdenciário. E, para os trabalhadores idosos, a gente permitir, por exemplo, um mecanismo que é usual no mundo, que é a aposentadoria antecipada. Então, não faz sentido aquele trabalhador que, por depreciação do seu capital humano, ele ficou desatualizado, está mais velho, perdeu, não tem mais condições de trabalhar, mas ele tem que esperar até os 65 anos. Não, ele poderá se aposentar mais cedo. Mas aí eu preciso perguntar, o senhor não está falando em aumentar a idade? Isso não é diminuir? Não, diminui, mas com uma redução de valor. Ele vai aumentar a idade para a situação de, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão, aquele que permanece empregado e tal. Para aqueles que têm essa dificuldade, a gente tem que permitir a antecipação da aposentadoria, mas não com o mesmo valor, tem que reduzir o valor. Tudo isso tem que constar de um projeto de reforma que, ao mesmo tempo que ataque esses problemas paramétricos que eu falei, enfim, eles têm também que dar um novo desenho à Previdência mais atual, mais flexível, mais aderente à realidade do povo brasileiro. É isso que nós temos que fazer. E no Brasil e no mundo nós temos que fazer isso. Obviamente que a nossa responsabilidade é aqui, mas o mundo já está enfrentando isso e está tentando resolver. Eu acho que nós temos que ter coragem para fazer isso. Lamento, no entanto, informar que, de maneira geral, uma característica da elite política brasileira, enfim, é que, podendo fazer os ajustes que estarão mais adaptados à realidade, eles tendem a fazer só o absolutamente necessário. E aí fica pendurado coisa, fica juntando problema. Enfim, a gente poderia resolver de uma maneira bastante positiva e de forma estrutural a questão da Previdência. Mas é necessário liderança política forte do presidente da República, convicção dele de que é necessário fazer isso. Mas ninguém gosta, né, professor? Ninguém gosta. É mais ou menos assim. Eu costumo dizer, eu digo para o meu amigo Fábio Giambiase, a gente, apesar de estar envelhecendo, a nossa cultura é de adolescente. A gente não sabe dizer um não. A gente não sabe enfrentar os problemas como eles são. Então a gente vai postergando, adiando, sabe? E não enfrenta. E aí, os problemas que têm uma dimensão num dado momento, se não forem enfrentados, eles só crescem. O problema não diminui, ele só cresce. Então, o que vai? Não faz, dali 10 anos tem que dar um choque. E o choque é sempre, como diz o nome, ele é muito impactante para a população. Uma coisa é você ser afetado por uma regra que te aumenta a idade de aposentadoria em alguns poucos meses. A outra coisa é jogar sua aposentadoria 4, 5, 6 anos para frente. Então, mas a gente tem insistido na segunda opção, que é fazer os trancos e solavancos, só aquilo que é absolutamente necessário, fundamental. E o resto, que seria a resolução do problema, a gente deixa para depois. Professor Paulo Tafner, nosso tempo está acabando, mas queria perguntar mais uma coisa para o senhor, que é a seguinte. A gente corre o risco no Brasil de estar naquele momento em que o país envelhece sem ter conseguido enriquecer o suficiente para sustentar essa população mais velha? Que pergunta difícil, interessante. Não podia esperar outra coisa, mas o Brasil está caminhando por uma história relativamente triste. Em geral, os países enriqueceram antes de envelhecer. Então, a dor do envelhecimento é amortecida pelo fato de ser rico. No caso do Brasil, está ocorrendo o fenômeno inverso.
a gente está envelhecendo muito antes de ficar rico. Então, nós corremos, sim, sério risco, se não forem tomadas as medidas com coragem, com honestidade de princípios, com a devida informação à população, né? Nós corremos o risco, sim, de ficar velho e pobre. Eu dizia para os meus alunos, quando eu dava aula, já parei, já me aposentei, que ficar velho é ruim, e por experiência própria. Mas ficar velho e pobre deve ser horrível. E o Brasil está escolhendo esse caminho. Ele está envelhecendo aceleradamente e não tomou as medidas para ficar rico. Então, como diz meu amigo Marcos Lisboa, o Brasil tem enfrentado isso não é por acaso, são escolhas sucessivas. A gente podendo escolher um caminho, a gente, do bem, vamos, do ponto de vista econômico, a gente não está escolhendo esse caminho. O resultado é que o Brasil, desde a democratização, tem crescido pouquíssimo. Outros países estão passando a gente, né? Então, eu vou dar um exemplo. A Coreia, por exemplo, tinha um PIB per capita nos anos 60 igual ao do Brasil, hoje é 3 vezes maior. O Chile, nos anos 80, tinha um PIB per capita que era 80% do brasileiro. Hoje é o dobro. Um cidadão chileno é 2 vezes mais rico que um brasileiro. Então, a gente poderia estar em outra trajetória? Poderia, mas deveríamos ter feito as escolhas certas. Eu acho que agora nós estamos chegando no limite, porque a população atingindo um grau de envelhecimento que nós vamos atingir nos próximos, está previsto para os próximos 15, 18 anos. Se não tomarmos as medidas, a gente vai ter problema de insuficiência de recursos, não apenas para a Previdência, mas para a saúde. Porque ficar velho implica maior gasto com saúde, gastos grandes. Uma coisa é a saúde de uma criança ou de um jovem, que custa nada, é nada. É vacina. É vacina, é uma dor de garganta, enfim, claro, tem alguns pouquíssimos casos graves, mas a grande maioria não é nada. Quebrou o braço, é um gesso. Agora, à medida que fica mais velho, são doenças mais difíceis, mais custosas, mais demoradas, portanto, o volume de recursos que vai ter que ser alocado para a saúde, eu não estou nem falando de presidente, vai crescer muito. E se a gente não ficar rico até lá, e tem pouco tempo agora, vai ser difícil. Queria agradecer ao senhor professor Paulo Tafner, que esteve aqui hoje falando no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Muito obrigada, tenho certeza que você fez aqui o nosso público pensar, entender um pouco melhor esse quadro. Não é bom, né? Falar de alguma coisa que vai ter que mudar e não necessariamente que represente um ganho. Mas é isso que o senhor falou, né, professor? Também não adianta ficar se escondendo do problema, porque ele não some sozinho, né? É verdade. A você e a todos os seus espectadores, boas festas, um bom ano novo. Muito obrigada.